Olá, eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta do trabalho e também ergonomista. Hoje eu quero falar com vocês a respeito. Me fala uma coisa, você sabe o teu peso corporal e a tua altura? Sabe que isso pode impactar e refletir muito na condição geral da sua saúde? Seja você o indivíduo, paciente, trabalhador. Eu quero falar para vocês que ao longo desses 7 anos aí de experiência, eu já tive diversas situações, e isso é algo muito rotineiro, onde nas minhas abordagens de avaliação cinesiológica funcional, avaliação física, eu pergunto aos candidatos, aos trabalhadores, né, o seu peso corporal e a tua altura. E muitas das vezes eu não consigo ter respostas vindo desses trabalhadores. Eles têm um pouco de dificuldade ou até falta de interesse em saber desses aspectos. E eu quero trazer o grau de importância de saber o teu peso corporal e a tua altura e o impacto disso aí no autocuidado, nos aspectos aí de promoção e prevenção da saúde do trabalhador. Há um mês atrás eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, onde eu perguntei para as pessoas se elas saberiam me dizer qual o peso corporal atual, qual a altura, e eu tive 64 votos. 88% das pessoas disseram claro, que sabiam sim o teu peso corporal e altura. 3% disseram somente o peso, 8% disseram saber somente a altura e 2% das pessoas disseram que não tem interesse em saber. Isso na rede do LinkedIn. Será que há algum impacto em relação ao grau de escolaridade dessa informação que eu quero passar para vocês? Fica aí o ponto de reflexão. É importante que todos nós, independente da sua condição física, se você está no estado pleno de saúde, se você está enfrentando algum problema físico, né, de alguma patologia, é importante que você tenha consciência, que você saiba o teu peso corporal e a tua altura. Por quê? Primeiramente, quando eu vou auxiliar algum trabalhador no gerenciamento, né, de distúrbios osteomusculares, tentando identificar qual a condição, qual o impacto daquele sinal e sintoma que eu tô tendo ali que investigar. Quando eu pergunto para a pessoa e ela simplesmente fala, eu não sei o meu peso, eu não sei a minha altura, já me mostra que a pessoa parece que ela não é muito preocupada com o seu estado de saúde. Ah, mas isso pode estar relacionada a que as pessoas não têm noção de que isso é importante. Então, aí é um dos meus propósitos, através dos vídeos que eu gravo, levar um pouquinho de conscientização e autocuidado para todas as pessoas. Independente se a pessoa está no estado excelente de saúde ou não, é importante saber, porque isso mostra um comportamento mais de responsabilidade com a sua vida, porque afinal de contas, a minha vida, ela é importante e eu não tenho que deixar a minha vida nas mãos de outras pessoas, até mesmo que for de um profissional da saúde. Então eu tenho que ter uma postura, um comportamento mais preventivo de autocuidado. Então, esse é um dos meus propósitos e é através desse vídeo que eu quero elucidar para vocês a importância. Quando a gente sabe quando a gente tem aí em mãos o nosso peso e a nossa altura, nós podemos gerar o quê? Qual é o nosso índice de massa corpórea? IMC. A Organização Mundial da Saúde determinou-se o quê? Uma tabela de IMC, e através dessa tabela é que se chega à obesidade, ou seja, será que aquele indivíduo, através do peso corporal dele, através da altura, tem algum risco de obesidade através do índice de massa corpórea? Através dessa tabela, nós podemos ter uma noção em que grau nós estamos, se nós estamos abaixo do peso, se nós estamos acima do peso, se nós estamos, né, de uma obesidade. Se as pessoas têm dificuldade para entender esse dado, é importante que procure um profissional
habilitado, que pode ser o médico, pode ser o nutricionista, nutrólogo, o educador físico pode estar te auxiliando nessa descoberta, mas todos nós temos acesso aí ao nosso peso corporal e à nossa altura através de pesagem na farmácia, né? Ou seja, não é algo difícil, impossível de saber, né, na prática. Então, o que eu quero falar para vocês? Através desse peso e altura, a gente consegue saber o nosso IMC através dessa tabela. E aí, como é feito esse IMC? Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho 69 quilos e a minha altura é 1,67. Como eu vou saber o meu IMC? Eu vou pegar a minha altura, 1,67, vezes 1,67, vai me dar aí 278. Guardei 278. Aí eu vou lá. 69, que é o meu peso corporal, dividido a minha altura, que eu fiz 1,67 vezes 1,67 me chegou ao dado de 2,78. Então, eu vou lá, 69, que é o meu peso corporal, dividido por 278. Vou chegar a uma medida de 24,8. Aí, eu vou naquela tabela da Organização Mundial da Saúde e vou procurar os meus dados. E eu vou chegar ao índice aí vou procurar esse 24,8, que vai estar dentro do peso normal, ou seja, eu não estou enquadrada como uma obesidade, eu ainda estou normal, pertinho ali para chegar no sobrepeso. Ou seja, através dessa tabela, que eu vou deixar o link aí para vocês, de algum site para vocês observarem essa tabela, vocês vão poder saber na prática em que estágio vocês estão. Se estão abaixo do peso, acima do peso, se vocês estão dentro da normalidade. É isso, esse é um grande fator aí de importância para vocês terem noção de que estágio vocês estão. E isso é muito importante, porque a obesidade, sendo uma doença crônica não transmissível, ela é um problema aí que leva a várias outras comorbidades, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, infarto, AVC. E agora eu quero trazer no contexto da minha área, de fisioterapia do trabalho. Qual é a importância de você saber aí o seu IMC? E já disse, se você tem dificuldade de saber o seu IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, procure um profissional da saúde, um médico, nutricionista, nutrólogo, o educador físico. Nas academias aí, personais, podem te dar todo o respaldo em relação a isso, tá? E aí eu vou entrar dentro da fisioterapia do trabalho. Nós, fisioterapeutas do trabalho, lidamos com a saúde do trabalhador, com a saúde ocupacional. Então, está dentro de nossas atribuições ações relacionadas à prevenção e promoção da saúde. Por exemplo, nas minhas avaliações, minhas abordagens em anamnese, é importante eu saber esse índice de massa corpórea, se há algum impacto, né, dessa obesidade, se existe obesidade, né, nas minhas condutas e gerenciamentos. Por exemplo, eu tenho um caso de um trabalhador que está apresentando algum problema de saúde na parte física, motora, cinesiológica, e eu percebo que tem aquela relação do IMC alterado, ou seja, é um trabalhador, é um indivíduo que tem uma obesidade tipo 2, uma obesidade tipo 3, ele vai ter uma sobrecarga maior em seus membros inferiores, né? A pessoa que ela tem um índice de massa corpórea mais elevado, ela sobrecarrega mais as estruturas, as articulações do quadril, joelho, tornozelo,
há algum cruzamento de dados em relação ao posto de trabalho, aquela tarefa que aquele trabalhador faz, isso tudo são fatores importantes na parte preventiva na área de saúde e fisioterapia do trabalho. Agora eu vou falar sobre ergonomia. Não, eu não sou fisioterapeuta do trabalho, eu sou ergonomista. Qual é a importância aí, né, de saber, por exemplo, uma altura nesse contexto de ergonomia? Como eu já disse em outros vídeos, a ergonomia ela trabalha com os aspectos físicos, cognitivos e organizacionais. Nos aspectos físicos, o ergonomista ele pode atuar tanto na ergonomia de concepção, ou seja, é necessário fazer um projeto onde envolve, né, um arranjo, layout de algum setor, de algum posto de trabalho, de algum produto, né? Enfim, é necessário fazer um projeto. Como que nós vamos observar essa questão do dimensionamento do posto? Um dos grandes fatores aí relevantes é a questão da antropometria, ou seja, quem é ergonomista trabalha com esses dados, que são os dados antropométricos, ou seja, na minha vivência, eu vou fazer um projeto de posto de trabalho, uma melhora do equipamento, eu quero saber qual a altura adequada aí, da área de alcance, onde deixa aquele trabalhador mais adequado às características psicofisiológicas, através da antropometria. Então, é importante saber desses dados e isso, na prática, como funciona? O ergonomista, quando ele vai fazer avaliação ergonômica, análise ergonômica do trabalho, está dentre as suas competências e atribuições fazer as entrevistas, né? Vamos falar aí de uma ergonomia corretiva, né? Estou lá com a demanda de fazer a análise ergonômica do trabalho. Eu vou nos setores, conheço os postos de trabalho, preciso ter a percepção do trabalhador. Que é importante que eu saiba, em determinada linha, qual é a altura daquele pessoal, né? É um pessoal fixo? Não há trabalho em turnos? Ou trabalha em turnos, a rotatividade ali naquele posto de trabalho é grande. Eu preciso deixar adequado para qual altura, né? Às vezes é uma situação em que é impossível ter uma regulagem, né, de uma bancada, não tem a regulagem, mas eu tenho uma altura ideal. E para você chegar nessa altura ideal, um dos parâmetros de análise é através da antropometria. Então, se na hora da entrevista o ergonomista faz as abordagens aos trabalhadores e eles sabem a altura, isso daí também é muito importante, facilita o trabalho do ergonomista, ok? Então é isso, gente, é assim, não sei se vocês puderam compreender aí o que eu quis dizer, mas a questão da altura e o peso corporal são fatores importantes que, para o indivíduo, faz com que ele tenha um comportamento mais preventivo, consciente, de autocuidado. E ele tendo esse feedback, se ele está acima, abaixo do peso, né? Ele ter um controle. E se é um trabalhador, se é um indivíduo que tem muita dificuldade, que assistiu o meu vídeo e não conseguiu entender o que eu quis dizer, está na hora de você procurar um profissional da saúde, um médico. Você pode procurar um nutricionista, um nutrólogo. Se você faz academia, faz uma atividade física orientada pelo educador físico, ele pode muito bem te ajudar a descobrir aí, a gerenciar essa importância do IMC, tá? Para você ter um controle da sua vida, saber o quanto uma obesidade pode levar a ser uma predisposição a desenvolvimento de outras doenças, patologias, distúrbios, inclusive nessa minha área que lido diretamente com distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Tá certo, gente? Obrigada e eu espero que esse vídeo chegue a algumas pessoas que ainda não tiveram olhar para a importância de você se autoconhecer
e se eu puder contribuir para que uma pessoa tenha se sentido sensibilizado, não, eu vou me cuidar, eu vou ter uma postura diferente. Eu quero dizer que nunca será tarde para você ter o autocontrole da sua vida, das suas ações, não terceirizar a sua saúde para outras pessoas. Seja consciente, respeite aí as regras, as normas, faça a sua parte, mas seja cuidadoso com você, com os sinais do seu corpo e procure a orientação do profissional capacitado de acordo com o seu sinal, o seu sintoma. Combinado, gente? Obrigado e até o próximo vídeo.